Então você toca violão, tá aprendendo? Próxima pergunta. Shame on me. Não, então, eu tive 3 aulas de violão. Uma, aí passou um intervalo de quase um ano, aí eu tive outra, que foi com a Rebeca Câmara, que é uma violonista linda daqui. E aí eu conversei com a Rebeca, ela me conhece, falei, Rebeca, olha, assim, eu não quero ficar tocando violão e tal para me acompanhar, não. O que eu quero, na verdade, é porque, assim, a música ela é uma linguagem universal. Todos nós podemos falar, ela é uma expressão. Mas há uma gramática, que é muito importante. E como eu resolvi que quero trabalhar com isso, por uma questão mesmo de postura minha, eu quero aprender essa gramática, né? E aí o violão seria um instrumento para justamente aprender essa teoria musical, essa gramática. E aí eu comecei, tive as 2 aulas com a Rebeca, mas a gente começou a ter choque de horário e eu não continuei. Mas assim, não é um plano abandonado, é só porque no meio de várias coisas, da realidade do artista que é produtor, que é o cantor, é o figurinista, é o, sabe, enfim, é o designer. Você acaba assumindo várias funções e aí, infelizmente, às vezes coisas igualmente relevantes, às vezes até mais relevantes, fica um pouco difícil de administrar, mas no próximo momento me pergunta de novo, daqui a uns 6 meses, que aí eu te digo que eu estou tendo aula toda semana e que tá massa. Então, mas assim, o violão é mais para te ajudar nas composições, pensar nas melodias? Também, tudo, assim, é para ajudar a criar uma consciência, sabe, assim, como é que eu posso dizer? No momento de criação, sabe, eu, por exemplo, vou falar do meu processo criativo de uma música específica, da Te Pego na Volta. Te Pego na Volta foi uma música que eu tava lá indignada com a criatura e aí comecei a pensar e assim, eu acho que a minha dor ela é construtiva, assim, sabe? Porque toda vez que eu tô doendo muito, eu sempre faço alguma coisa muito linda. Não, eu sempre puxo a sardinha pro meu lado. Te Pego na Volta é comum, mas tem textos e coisas e tal que eu faço normalmente doendo. E aí eu tava nesse momento de dor, indignação com o cabra lá. E aí me veio a frase, né? Eu falei assim, não tem nada não, te pego na volta, assim, mas... Foi um Te Pego na Volta, eu nem queria mais ficar com ele, não Te Pego na Volta de tem troco, tu vai ver só, e tá aqueles momentos de raiva. Aí na hora me veio a frase melódica e eu fiquei com aquilo na cabeça e veio vindo a frase, veio vindo cantando e tal, e aí como eu não toco, né, não escrevo, então eu tive que gravar. Aí eu fiquei com aquilo gravado no celular mais de um ano, claro, ficava cantando e tudo. E o celular foi inclusive roubado, mas graças a todos os deuses eu me lembrava a música bem direitinho. E aí pronto, e aí quando me encontrei com o Caio, que é um dos comparsas, eu me senti à vontade de apresentar a música para ele. A gente pensou assim, um arranjo e tal, e pronto. E aí surgiu Te Pego na Volta, entendeu? Então assim, não preciso necessariamente do violão para ter a composição, assim. Eu estava pesquisando sobre Oswaldo Farrés, porque eu canto Quizás no meu repertório. E aí eu fui dar uma olhada sobre o autor, né? Aí eu descobri que ele tem sucesso como Quizás, que é internacionalmente conhecido e tal, e ele também não toca violão. Ele fazia isso, de compor e chegar com algum dos músicos né, exatamente, e aí para passar aquilo ali para o acorde. Tem outra composição minha, né, que é até com o Chorão, que é a Gira, que foi a mesma coisa, que foi um ponto. Eu falei, bora aqui, Chorão, nossa primeira composição. Aí sentei aqui o Chorão, né, lá no ensaio da gente, e a gente fez essa música, que inclusive vai estar no CD, se Deus quiser. E aí pronto, é isso. Mas o violão, para mim, na verdade, como eu te falei, um instrumento para teoria. Uma teoria que eu quero ter, uma gramática que eu quero entender melhor para ter uma consciência melhor sobre tudo mesmo, assim, sabe? Sei lá, vamos fazer uma analogia, o cinema. Você pode botar uma câmera na mão e tal, e fazer um cinema completamente experimental e fazer e depois jogar lá no programa de edição, que hoje em dia é fácil, né? A gente tem acesso fácil a esses programas e fazer um videozinho de 1 minuto, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que, sei lá, você decide encarar isso profissionalmente, é interessante que você pare para estudar a teoria, entender e criar consciência sobre um processo. Porque quando você ganha consciência sobre um processo, aquilo que você faz intuitivamente, você pode inclusive fazer muito melhor.
né? Então, é como se fosse isso, assim, sabe? Então, as suas composições partem de momentos seus, né? E ele soube? Não. Não, mas ele me vê feliz da vida. E eu super tô de boa com ele, assim. Ele não sabe, não vai saber, não vou dar esse gostinho pra ele, não. E com 1 ano você veio pra cá, né? Mas o que foi que te trouxe pra cá? Foi alguma questão familiar? Eu avião aquelas meninas, não, sacanagem. Não, na verdade, porque minha mãe, ela morava... Meu pai, ele é comandante da Marinha Mercante, né? Então, ele viajava com frequência e tal. E a minha mãe já tinha minha irmã, que tinha 5 anos, 4 e meio, 5 anos, e estava no Rio, e a mamãe, assim, projetou, né, um olhar e falou, não, eu não quero criar as minhas filhas nessa cidade, porque vai ficar tenso a história, né? E aí isso, poxa, em 86, né? E aí, na verdade, antes, porque ela grávida de mim, ela já estava com esse pensamento. Devido às viagens, ela tinha a oportunidade de conhecer outras cidades litorâneas e tal. Tinha vindo a Fortaleza, mesmo a cidade não estando numa fase muito boa na época, mas ela também projetou o mesmo olhar, né, juntamente com meu pai, percebeu que aqui seria uma cidade interessante, assim, de criar os filhos dela, né? E aí ela veio para cá com esse intuito de realmente procurar uma coisa mais tranquila e tal. Tanto que eu cresci aqui, né, Edilson Brasil Soares, que a cidade está crescendo para cá agora, né? Na época ela era realmente bem tranquila, assim. E aí vim para cá e cresci aqui. Então, assim, apesar de até os 14 anos mais ou menos, eu ia para o Rio com muito mais frequência, né? Belém também, enfim. Mas sempre viajei muito, né? Devido à profissão do papai também. Mas cresci aqui, colégio aqui, os coleguinhas aqui e tal, né? Então... E essas suas viagens, ajudou essa mistura cultural, como é que foi? Certamente. Eu, assim, viajar e viver, assim, mesmo. Eu acho, assim, até nem seja para Guaramiranga, sabe? Assim, não precisa você, sabe? Na verdade, não precisa você sair do canto para viajar, né? Assim, há vários instrumentos que você tem, a imaginação, a criatividade, a leitura, você viaja, mas sair do seu espaço físico, assim, ter essa mudança territorial e justamente o teu olhar, ele é forçado a sair do quadrado. Assim, você sai, você vê outra coisa nem que você não queira. E assim, você percebe outra coisa nem que você não queira. Então, se você for quanto mais sensível você for, mais você vai perceber e mais vai rolar aquela alteridade, né? E aquilo, de certa forma, vai contribuir para a tua visão caleidoscópica das coisas. Então, assim, ter podido viajar muito e ver muitas culturas, viver muitas culturas, eu sempre fui muito falante, né? Percebe-se? E aí eu, né? Enfim, é comunicação, né? E aí, assim, essa troca é muito rica. Então, com certeza, assim, essas viagens foram muito importantes. Inclusive a vivência dentro do navio também. Porque eu passava, a gente, claro, né, atracava e ia para o porto e tal, mas eram poucos dias. Então, a vivência muito grande era dentro do navio. Então, no navio, era um universo, assim, um fantástico mundo de Bob, né, onde normalmente eu era a única criança, uma das únicas crianças, um ambiente muito adulto. Então, assim... não tinha muito o que fazer, porque hoje em dia está até bem high-tech, né? Quando eu entro no navio, eu falei, rapaz, isso não tinha na minha época. Né? Que a TV, a Maria, quando é época de Copa, o povo se desesperava, porque quando chegava em alto mar não tinha antena que prestasse, né? Então a gente lia muito, ouvia muita música, via muito filme, né? Ave Maria, era o dia todinho assistindo filme e tal. E assim, criando, inventando coisas. Então, assim, esse ambiente também, para mim... foi muito importante na minha formação. Estar cercada de adultos, então a criança acaba, né, tendo um amadurecimento um pouco precoce e também um incentivo, um estímulo, né, sempre a imaginação, porque era o que fazer com nada, né? Então, assim, isso certamente foi muito importante, assim, para eu ser meio criativa. E o que é a comunicação, né, a publicidade, ajuda na sua carreira profissional? Muita coisa. Ajudou e ajuda em muita coisa.
Uma das coisas que ela ajuda é porque, por exemplo, uma das mais concretas ajudas que ela dá, toda uma fase de investimento, como tudo na vida. Primeiro você investe, primeiro você planta, para depois colher os frutos. Então, determinadas escolhas minhas de atuação, elas não dão um retorno financeiro imediato. Então, eu preciso da publicidade ainda, né, para poder dar de mamar essa criança dos olhos que tá crescendo, né? Porque a publicidade ela já é crescida, ela já anda com as próprias pernas, né? Já a música não, a música ela é um bebê lindo, uma criança linda, correndo danada por aí, mas ela ainda está precisando desse investimento, dessa atenção, né? Então, a publicidade me ajuda concretamente nisso, além de, assim, entender processos criativos, a questão da produção. Hoje, o artista independente, ele precisa estar à frente dele como produtor. Não é só a música. Quem dera fosse só a música, quem dera eu pudesse, assim, estou trabalhando para isso, para poder me preocupar apenas em estudar meu repertório, minhas referências e ensaiar. Mas é longe de ser só isso, né? A produção, ela te exige muitas coisas. Então, o conhecimento que eu adquiri com a publicidade, que é muito amplo, né? Aqui a gente aprende muita coisa. Muita coisa superficialmente e as outras... E aí cabe a gente aprofundar, né? Nos conhecimentos específicos. Então, assim... Mas esse geralzão, a proatividade, entender questões de produção, entender o processo jornalístico das coisas, sabe? Assim, saber fazer um release, mesmo sendo publicitário, mas assim, ou saber entender se uma coisa está bem feita, saber mandar uma pauta para um jornal, sabe? Assim, poder me dar essa própria assessoria de comunicação que assim, os artistas sofrem muito. Até um cartaz, entendeu? Que é mínimo, que assim, na publicidade eu trabalhava com redação e atendimento e assim, nunca foi meu forte design nem direção de arte, mas no pior das hipóteses, se eu tiver que fazer meu próprio cartaz, que não acontece porque eu tenho muito amigo design, mas eu poderia fazer. Então, assim, em vários aspectos a publicidade ela se faz presente, assim, e eu acho que o mais importante também é que ela me permite ver com uma facilidade um pouco maior, que eu vejo que alguns artistas, vou falar especificamente dos músicos, que alguns músicos não percebem, é que, assim, o seu processo criativo, eu não acho que deva ser pautado em questão financeira, ele é o seu processo criativo, ele é a sua expressão. Mas a partir do momento que está pronto, que é algo que eu falo muito pro pessoal, tá pronta a tua música, tá pronto o teu clipe, tá pronto o teu disco, ele é um produto cultural. E como qualquer outro produto, ele tem toda uma sequência aí para existir, entendeu? Para poder, enfim, ser vendido, tem público-alvo, tem maneira de distribuição, tem uma série de coisas que, pela minha vivência da publicidade, eu já consigo enxergar com uma facilidade maior e acabo podendo puxar em mim, né, pressionar em mim um empreendedorismo que às vezes é difícil para quem vem de um berço puramente musical, que não teve cadeira de administração, que não estudou, enfim, né, o que a gente sabe que a gente estudou na comunicação, e especificamente na publicidade, né? Então, isso é algo que me dá uma certa vantagem também. Se estou enganada, parece que olho, mas não vejo bem. Você me parece um bom cara, mas fica de favor. Sai do quase comigo, me dizem cai fora. Mas desistir não é bem forte também. Não gosto de chove e não molha. Então anda logo que o fogo apaga. Te pego na volta, te pego na volta, meu bem, te pego na volta. Não faz meu tipo esperar sentada, descer a merda em fevereiro em banho-maria, apesar de dançar colado. Meu baile ainda toca moda antiga, você